Boa noite, turma. Tudo bem? Vamos dar seguimento ao nosso módulo, hoje com a nossa terceira aula. Espero que todos estejam bem e Deus esteja guardando as vossas famílias e vamos em frente, né? Nós vamos falar da apostila página 8 à página 11, onde nós vamos estar abordando os marcos teóricos da sociologia da educação. O que é isso? Nós vamos falar sobre as questões que foram levantadas, estudadas por alguns teóricos, né? Alguns estudiosos, alguns sociólogos que buscaram na educação o seu objeto de estudo. Então, nós vamos lá começar a nossa abordagem. Dentre os inúmeros enfoques da sociedade e da educação, destacam-se os paradigmas considerados os clássicos, que enfocam em suas análises o consenso e o conflito, né? Ora eles concordam, ora eles discordam entre eles, correspondendo às duas correntes. Uma é a positivista funcionalista e a outra é a crítica dialética, originadas por Émile Durkheim e Karl Marx, né? Que influenciavam e influenciam até hoje análise e pesquisas no campo da sociologia da educação. Então, vamos entender um pouquinho sobre essas duas correntes. Émile Durkheim, ele acreditava na ordem, no progresso, na imposição do professor quanto dominador do conteúdo, do conceito, e o aluno como um passivo, só absorvendo o conhecimento e a experiência do seu professor. Já Karl Marx entra com a crítica dialética, ou seja, que o aluno não pode aprender somente aquilo que é incutido na sua mente, mas que ele possa participar desse processo de conhecimento, de aprendizagem. Então, havia aí uma pequena... em alguns pontos eles concordavam, em outros eles discordavam entre eles. E nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje. O estudo dos autores, considerados os clássicos, propicia o entendimento da sociedade relacionada com a praxis educativa. Praxis, já está dizendo, é a prática, é a vida diária, são as atividades da escola, no seu dia a dia, no seu contexto escolar, tá? Émile Durkheim é o marco no surgimento da sociologia como educação e como disciplina no curso de formação de professores, também em pedagogia, tá? Então, é importante que o formando, né, o professorando, ele tenha acesso a essas informações, porque a sociologia da educação vai humanizá-lo. A filosofia vai levá-lo a pensar fora, né, que a gente chama da bolha, fora da conchinha, da casinha, como queiram chamar, vai fazê-lo ver além das imposições. Então, ao ato de filosofar, nós chamamos aí essa reflexão crítica daquilo que está sendo imposto. Ou seja, o que eu vou ensinar, para que eu vou ensinar, o que o aluno vai fazer com o que for aprendido. É bem interessante essa reflexão. E Karl Marx, como outros mais, né, atuais, como José Carlos Libânio, que é um excelente sociólogo, educador, ele também fala da importância da voz ativa do aluno, né? O aluno tem que participar nesse processo de ensino-aprendizagem. Aí nós vemos aqui que a educação tem duplo aspecto, uno e múltiplo. Olha aí. Uno, por quê? Qual é o objetivo de educar? Levar conhecimento, não é? Fazer com que aquele que está se colocando ao ato de aprender, aprenda. E múltiplo, por quê? Tanto o professor quanto o aluno, eles, como diz Paulo Freire, aprendem ao ensinar, né? Então, quando eu estou ensinando, eu estou revendo conceitos ou estou aprendendo novos, porque a educação se renova. Nós estamos vendo isso aí nesse novo método híbrido, né, de ensino, que eu nem sabia que existia. O que é híbrido? É simultâneo, é a mesma coisa que simultâneo. Então, ao mesmo tempo que o professor está online, com mais de 50% da turma, ele está ali com um grupo menor presencialmente, dando o mesmo conteúdo, participando da mesma experiência, da mesma dialética, da mesma crítica, da mesma abordagem. Então, são coisas que a educação vem trazendo. Então, o professor está aprendendo todo dia, né? Assim como o aluno está aberto à aprendizagem. Aí fala aqui,
um certo número de estados físicos e mentais que a sociedade a que pertença considere como indispensáveis a todos os membros. Certos estados físicos e mentais que o grupo social particular, aí vem a questão da casta, da classe familiar, né, ou a classe de família, tipos de profissão, considere igualmente indispensáveis a todos quantos o formam. Então, a sociedade ela é una e múltipla ao mesmo tempo, porque cada instituição, por exemplo, a família é uma instituição de ensino também, só que é uma educação informal. A escola é uma educação formal, ou seja, formalizada, não é? Há um padrão. Então, família também é uma instituição da sociedade. Aí tem grupos religiosos, como a igreja, tem grupos esportivos, então são várias instituições. Então há que se completar, né? Ele usa até uma palavra muito interessante, impenetram. Então elas se complementam. A sociedade é feita de um todo, não é? É isso que a gente está falando aqui. Ao tratar das relações entre o educador e a criança, submetida à sua influência, Durkheim defende que a criança fique por condição natural, em estado de passividade. Olha só, ele tinha em mente que o aluno era nulo, ele vinha para a escola e não sabia nada. Aí Jean Piaget, contemporâneo de Emile Durkheim, ele contradiz, porque ele diz que o aluno ele aprende de acordo com a sua fase de desenvolvimento físico e motor, né? Então, cognitivo, afetivo, não é? Então, são várias áreas do desenvolvimento que proporcionem essa aprendizagem. Então, o aluno vem para a escola, ele já sabe alguma coisa. Ele sabe o que é uma cadeira, ele sabe o que é uma mesa, ele sabe o que é uma porta, o que é uma sala. Ele tem leitura de mundo, ele aprendeu com a família, que é a primeira instituição de ensino que a ele é apresentada, não é? Então é disso aí que a gente está falando, dessas concepções, tá? Também ele fala que em outra perspectiva temos a teoria crítica fundamentada no materialismo histórico dialético. Dialético é diálogo, né? Karl Marx influenciou todo o pensamento crítico em educação, começando pelas ideias reprodutivas de Althusser, que ressaltava a contribuição da educação na reprodução das relações sociais de produção. Aí já levou para a área técnica, né? A análise materialista histórica de Marx vê a sociedade capitalista, que eu falei ali, a partir da Revolução Industrial, tudo era voltado para a ordem e progresso. Né? Vamos progredir, vamos evoluir, vamos dar atenção às máquinas, vamos dar atenção à produção. Então, o aluno ia para a sala de aula já com a visão de trabalho. Ele ia estudar para se formar, para trabalhar. Então, essa visão técnica veio parar no ensino médio. E eu vejo muito positivamente porque muitos dos alunos que até então não tinham condições imediatas de fazer uma faculdade, já fariam ali um curso técnico para entrar no mercado de trabalho e depois, tendo ali o seu salário, né, ter condições de ter uma faculdade, né, financiar uma faculdade. Isso, gente, é bem antes de Enem, né? Isso aqui é final do século XIX já. Nem existia Enem. Aí, ó, para Marx, a sociedade se estrutura por uma base constituída das forças produtivas, olha aí, das relações de produção, onde se originam a ideia, a política, a religião, o direito e a filosofia, que constituem-se a superestrutura. As relações de produção classistas, ou seja, de acordo com as classes, são conflitivas, né, e contraditórias, provocando, então, constantemente as crises, como a gente vê hoje, né, gente? Tudo que não estiver de acordo com cada classe, o que a classe faz? Uma greve. Vamos fazer uma greve. Aí o grupo aquela instituição, aquele grupo, aquele tipo de proletariado se une e faz ali as suas colocações, as suas solicitações, né? Aí é que ele fala também da sociedade burguesa, né, que eram aqueles burgueses, né, que eles ficaram numa condição difícil depois da Revolução Industrial. Por quê? Nem eram pobres como o camponês e também não eram nobres da realeza. Eles ficaram numa situação que não adiantava ter título. Tinha título de burguês, de barão, de não sei o quê, mas não podiam fazer nada com isso porque
a realeza era quem comandava junto com o clero, que eram a igreja, os padres, né, os bispos, enfim. E aí surge, então, essa Revolução Francesa aí, né? Assim, ele defende uma revolução liderada pelas classes trabalhadoras para superar, eu estou na página 9, tá, gente? Para superar essa sociedade, então, classista e a criação de uma sociedade onde não mais existiria a exploração do homem pelo homem, culminando numa sociedade comunista na qual os meios de produção seriam coletivizados. Isso é um sonho, né? Isso é uma utopia. Ele sonhava que tudo seria de todo mundo, né? Toda a renda, todo o lucro, toda a produtividade. E a gente sabe que hoje ainda não é assim, né? Manda quem pode, né? A gente fala isso, né? Que no caso é o patrão, e obedece quem tem juízo, que é o proletariado, né? E Marx não se deteve aí nessa discussão sobre a educação. A sua teoria se concentrou mais na análise econômica, sociológica, histórica e filosófica da sociedade capitalista. Ele fez bem, né? Ele não se prendeu só às análises sobre a educação da época. Ele estudou toda a sociedade pós-revolução. Aí nós vemos aí toda a teoria marxista, que vem falando da crítica reprodutivista, né? A Althusser, que é o Bourdieu, eu conheço mais como Bourdieu. Temos aí o Passeron, o Stablet e o Bandelot, que denunciaram o caráter classista, excludente e ideológico. Olha aí, alguma relação com a eleição, né? Um parênteses, um adentro, né? E reprodutor das relações sociais, de produção e dominação da educação no sistema capitalista. Ainda hoje é assim, né, gente? Os livros já vêm prontos, né? A ideologia de ensino, enfim. Aí vem falando também da atuação do Estado, da reprodução das classes sociais, aí aqui fala das classes dominantes, né? E da transmissão e a inculcação da ideologia. Lá em sala de aula também, na turma presencial, a gente falou um pouco sobre isso, essa ideologia de ensino, né? Cada escola, cada instituição, ela tem o seu método de ensino, ela pode optar pelo seu método de ensino. Mas como a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é comum a todos, né? Da nação, da União Federativa, a ideologia de ensino parte da dominação, ou seja, vem do próprio governo, né? Vem aí da classe dominante. Aí aqui embaixo o Antônio Gramsci é outro autor que bebeu da fonte sociológica marxista, que quer dizer de Marx, né? E desenvolveu a sua análise social e educacional partindo do pressuposto da existência de uma sociedade conflituosa e contraditória, baseada então em princípios capitalistas de exploração e submissão, que nada mudou, né? Nada mudou, né? Continuamos assim. A defesa de Gramsci define na utilização da escola como centro de formação da consciência crítica, olha aí, e política, para realizar uma mudança real da estrutura social vigente. Concordo. A escola, ela é, sim, um instrumento, né, de poder. Que tipo de poder? De conscientização, de análise social, de formação do saber social, de trazer a consciência crítica, né, humanística. Quem somos nós, o que nós estamos aprendendo, o que nós vamos fazer com esse conteúdo, o que isso vai somar na minha vida, né? O professor, o aluno, ele tem direito de se posicionar, tá? E até de discordar. Essas e outras diferentes concepções de sociedade, de educação, permitem aí uma análise, como eu falei, de temas tratados, destacando-se quais? Concepção de sociedade, de educação, da relação de educação e sociedade e as relações de poder da escola. Olha aí, tudo isso que eu falei, né? No final da página 9, nós vamos ver aspectos sociológicos da educação. Quais são os pontos determinantes, né? Aí nós temos aí educação e sociedade, tem tudo a ver, né? Uma com a outra. Nós vamos ver a educação como um processo socializador. Oba! Página 10. A educação, ela consiste na socialização das novas gerações, com certeza, né? Nós estamos educando para quê? Só para humanizar? Não, para socializar, para tornar um homem, além de sociável, um ser plenamente influenciador e influenciável. Ele troca, né? Ele troca opinião, ele troca
saberes, experiências para novas gerações, né? Os nossos filhos precisam ver algo de bom em nós, né? Socialização, o que é? É um processo permanente, responsável pelo ajustamento aos padrões culturais vigentes. Ideais e costumes são resultados da vida em comum, né? Que a gente chama de senso comum. Recebemos uma herança cultural e acrescentamos coisas novas. Que tipo de herança cultural? O que nós aprendemos e vimos com os nossos avós, com os nossos pais e o que a escola acrescenta, ok? Então, isso é contaminação cultural, né? Isso se difere de sociedade para sociedade, de estado para estado, de país para país, de continente para continente e por aí vai, né? São coisas nossas, né? Cada sociedade possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de modo irresistível. Já estamos para lá de contaminados, tá? A cultura local, ela contamina sim. Nós, por exemplo, vemos e identificamos um carioca à distância, não é? Como? Pela forma de falar, pela forma de se vestir, não é? Geralmente pelado, né? Porque o carioca sente um calor, porque nós vivemos aí um clima equatorial e uma temperatura altíssima, né? A maioria das vezes, e a roupa é leve, quase nenhuma, não é? Porque somos despojados, somos naturalmente leves em nossas questões. Dificilmente, o carioca, ele tem Estou dando exemplo de carioca porque eu sou carioca, tá, gente? Mas eu estou colocando que nós recebemos a contaminação local, cultural, de uma forma que a gente nem percebe. Está entranhado, né? É um ou outro que se destoa, né? Como diz lá o filme da Minha Mãe é uma Peça. É um ou outro que sai diferente, mas nós nos contaminamos e é irresistível, tá? É a forma de falar, a carioca fala cantando, né? Dificilmente usa concordância verbal no falar, ele não tem o costume de S's e R's, a gente tem preguiça de falar a palavra certa, pode até ter cultura e escrever corretamente, mas na hora de falar a gente fala cortando as palavras, né? Então isso é cultural. Sistemas educativos foram e são influenciados por quê? Isso é importante, pela economia, pela política, pela religião e pelo desenvolvimento da cultura. Então, tudo influencia na metodologia, tudo influencia na ideologia, tudo influencia na escola, tudo influencia na sociedade local, que vai repercutir globalmente, tá? De forma globalizada. A sociedade não poderia existir sem que houvesse aí os seus membros, certamente homogeneidade. O que é homogeneidade? De uma forma bem semelhante, né? Nós somos quase todos parecidos na nossa contaminação cultural. Exclamada pela vida coletiva. É o dia a dia, gente, não tem jeito, né? Educação como técnica social, aí vai falar de dois tipos, a conservadora e a transformadora. A conservadora é a responsável por perpetuar a cultura, manter, né? E a transformadora é a que vai entrar na sociedade na responsabilidade de criar seres pensantes e questionadores. Então, embora nossa contaminação cultural esteja entranhada, isso não quer dizer que a gente não possa criar coisas novas, né? A moda é um simbolismo disso. Estamos sempre tentando inovar. A proposta inovadora ainda tem a resistência por conta das mentes. É porque bate de frente, né? A gente pode vir com novas ideias, muitas das vezes não muito aceitas. É isso que ele está falando. Conceitos básicos da sociologia quais são? Fato social, interação social, grupo social e secundário. Estratificação social, classe social e comunidade e sociedade. Então aqui está bem explicadinho. A sociedade é a abrangência de morais e independe da religião, crença e política. Independem. Ela, por exemplo, a sociedade brasileira, agora falando em termos de país, é assim uma miscelânea, né? Porque a sociedade ela abrange os conceitos morais de cada região, ok? E isso vai tudo, né? Vai dialeto, vai tudo. Status social versus o papel social. O que é status? Status social é a posição mesmo, né? Em que o indivíduo ocupa no grupo social da sociedade em que ele está. É a posição relativa a um outro indivíduo, ou seja, quem é patrão, quem é empregado, né?
Dentro da minha casa, a minha mãe tem o maior status do que eu, que sou filha, né? Por aí vai. Influência, né? Aí vem o papel social, cada pessoa assume vários papéis no contexto da vida. Por exemplo, eu sou casada, tenho o papel de quê? De esposa. Se tenho filhos, tenho o papel de mãe, já é um outro papel na sociedade. Se sou profissional, já tenho um outro papel, né? Quanto moral, ético, social, né? Na minha profissão. Aí vem a sociologia e o trabalho pedagógico. Pedagógico é ensino, é a arte de ensinar, né? É tudo que é relacionado ao processo de ensino-aprendizagem. A educação não acontece só na escola, como eu falei no início aí do vídeo. Vem da família, vem da igreja, vem da comunidade, né? Talvez nem seja a educação escolar que mais influencia no desenvolvimento do indivíduo. Porque tem muitos que nem à escola vão, não é? Devido aí a algumas circunstâncias da vida. E nem por isso a gente não pode dizer que eles não são educados. Eles não têm educação formal, né? É a formalizada, institucionalizada, mas eles têm a educação familiar, da comunidade, por aí vai. E o que tem a ver com a sociologia, com a educação escolar? Muito. Pois a escola não está isolada em relação à comunidade, ela está inserida, ela faz parte, né? A escola é, até certo ponto, o reflexo das condições e das exigências estabelecidas pela sociedade, no sentido maior, né? E pela comunidade no mais restrito. Por exemplo, nós recebemos aí os PCNs, né? Que são os Parâmetros Nacionais Curriculares, que são aplicados a todas e qualquer escola. Só que ela é adaptável, né? Ele é adaptável. A escola, por exemplo, rural, você vai aplicar ali o mesmo sistema de ensino, mas de uma forma adaptada para aquela região. Se você vai dar ali vamos dizer, uma ortografia, você vai usar palavras do dia a dia daquela comunidade. Dependendo do fonema, né, que vai ser aplicado, você vai usar aí, número 1, quiabo, número 2, sei lá, quilombola, número 3, aí vai. Saiu desse fonema, enxada, machixe, né? Você vai utilizar palavras do vocabulário local, daquela região, para que a contextualização do ensino aconteça, tá? Nós vemos aí também a sociedade da educação e as 3 áreas de estudo. Aí eu estudo 2 sociólogos. Em nível particular, eles estudam o quê? A organização social na sala de aula. Sala de aula, gente, é um perigo, né? Um perigo entre aspas, tá? Ali você ou edifica ou você destrói a vida acadêmica do aluno. Em nível intermediário, é a interação da escola com a comunidade. É isso que eu acabei de dar exemplo aí. Em nível mais geral, a educação relacionada com a sociedade, onde o professor tem que ter a leitura de mundo, se inteirar por tudo e o que cerca para poder utilizar em discussões na sala de aula. Você tem lá uma turma, numa escola, dentro de uma comunidade de alto risco, né? Muitos conflitos sociais, tem lá situações de venda de entorpecentes e tudo mais. Então, você tem que ter um cuidado no seu falar naquele lugar. Você vai colocar, com certeza, as suas questões, a sua opinião, mas sempre visando a influência do lugar. Vocês estão entendendo? Vocês vão ter a condição moral, respeitosa, para tratar aquele aluno naquele lugar, né? E aí se inteirar por tudo, né? Então, o professor tem a obrigação de ser informado, tá? Estar atento. Aqui ainda, na página 10, eu simplifiquei os conceitos básicos da sociologia, porque está aqui bem explícito. Por exemplo, no fato social, o que é? É o externo ao indivíduo e que existe antes do indivíduo. Antes dele nascer, já havia um senso comum, é isso aí. Exercem uma coação. Essa coação, também conhecida como coerção, é uma imposição social sobre ele. Por exemplo, você fura a fila, automaticamente alguém vai comentar, vai abrir a boca lá. Ué, a fila lá atrás, né? Não tem nada escrito, às vezes não tem nenhuma identificação falando isso, mas já está implícito. Chegou, você sabe que você tem que entrar na fila. Lá atrás, é o último lugar. E se você quebra isso, você vai receber uma coerção, você vai receber uma punição. Se não tiver ali um guarda tomando conta, alguém já vai se manifestar, não é?
Então, isso aí já existia antes de você nascer. Aí vem a interação social, que é essa coleção, né, essa ação coletiva de viver em grupos, e que também em sala, essa interação professor-aluno é fundamental, tá? Você tem que trazer o aluno para você. Você tem que conquistar o coração do seu aluno, senão o ensino, a aprendizagem está completamente prejudicado. O aluno precisa confiar em você, tá? E aí vem o grupo social primário, que é o pessoal, né, em relação de proximidade, intimidade, como eu acabei de falar, que já existe mesmo a partir do seu nascimento, que é a relação pai, mãe, irmãos, filhos, né? E o secundário, que é o da porta da casa para fora, que é a relação da formalidade com a sociedade, tá? Então, é isso. Nós estamos finalizando aí o material. Eu fiz questão de falar diretamente no material para que vocês ficassem bem tranquilos de que tudo que está sendo falado em nossas aulas audiovisuais são estritamente tirado, né, ou retirado do planejamento, tá bom? Desde já, vamos aí para a plataforma. Hoje temos debates. Nós vamos tirar aí todas as dúvidas, que eu tenho certeza que nós vamos finalizar esse módulo com excelência, tá? Excelência de tudo, de companheirismo, de compreensão e, acima de tudo, de muita aprendizagem, ok? Fiquem com Deus e vamos para lá, para a plataforma, tá? Vamos em frente.